por omissão. Pergunta inicial. Qual é a finalidade do mando MI e da ADI por omissão? Resposta. Suprir uma mora legislativa. Em outras palavras, em se tratando de uma norma de eficácia limitada, significa dizer uma norma que dependa de lei posterior para produzir efeitos, não havendo a lei formulada para aquela hipótese, será cabível a impetração de mandado de injunção ou de ADI por omissão. Repetindo, o que é norma de eficácia limitada? Vamos lembrar da classificação do José Afonso da Silva. Norma de eficácia plena, contida e limitada. Norma de eficácia plena é a que não depende de lei posterior. Norma de eficácia limitada é a que depende de uma lei infraconstitucional posterior. Dois exemplos clássicos de norma de eficácia limitada. E eu quero que vocês se concentrem nesses dois exemplos, que são as principais decisões do STF ao longo dos últimos 4 anos. Primeiro exemplo clássico. Artigo 37, inciso 7º da CF. Direito de greve do servidor público. Lei específica vai dispor sobre o direito de greve de servidor público. Existe tal lei específica? Não. Até hoje, já se passaram 23 anos e nada de lei específica. Segundo exemplo, artigo 40, parágrafo 4º, aposentadoria especial do servidor público. Existe alguma lei que discipline a aposentadoria especial do servidor público? Sim, existe uma lei federal sobre o assunto. Olha o ponto 2.4 do nosso roteiro. Artigo 57 da Lei Federal 8.213 de 91. Espera aí, Cristiano. Se existe uma lei federal, por que está sendo julgado o MI? Que é uma lei federal, não é uma lei nacional. Qual é a diferença entre lei federal e lei nacional? Lei federal só se aplica no âmbito da administração pública federal, só para casos envolvendo a União. E a lei nacional se aplica para todo o país. Eu sou um servidor público do Estado do Rio de Janeiro, sou um procurador do Estado. Imagine que eu venha a ser acometido de alguma doença e venha a ter uma deficiência. Sou portador de deficiência. Tenho direito a uma aposentadoria especial. Não tem direito, não. Por quê? Porque não tem nenhuma lei que regulamente o seu direito. Mas e essa lei 8.213? Essa lei é só para a União. Você é procurador do Estado, né, da União. Então eu vou ser aposentado como? Infelizmente, você não contribuiu, vai ser proporcional. Eu não tenho direito a uma aposentadoria integral? Não. Porque não tem lei que discipline o assunto. E não tem nada que eu possa fazer para suprir essa mora? Sim. Você pode impetrar um mandado de injunção. Pergunta básica. Para que serve o mandado de injunção? Para suprir uma mora em caso de prazo razoável. Por favor, eu quero que vocês escrevam essa expressão. Suprir uma mora legislativa em caso de prazo razoável, o Supremo usa essa expressão, transcorrido entre a promulgação da Constituição e a frustração do exercício do direito. O que eu falei com palavras bonitas? Eu falei o seguinte, de quando é a nossa Constituição? 88. Já se passaram 23 anos. Nada do direito de greve e nada de leis da aposentadoria especial. Posso impetrar mandado de injunção? 23 anos é um prazo mais do que razoável. Então, vou fazer uma perguntinha.
Cristiano, precisamente qual é o prazo que eu posso impetrar mandado de injunção? O Supremo não fala. Ele utiliza a expressão prazo razoável. 23 anos, obviamente, é mais do que razoável. Ok. Perguntinha clássica de prova. Qual é a diferença do mandado de injunção e da ADIM por omissão? Primeiro, a ADIM por omissão é um instrumento de controle concentrado. A ADIM por omissão é julgada pelo STF. Mandado de injunção, não. Ele pode ser impetrado perante o Tribunal de Justiça local. Além disso, o mandado de injunção tem uma ampla legitimidade ativa. Qualquer um pode impetrar. Qualquer um que tenha o seu direito frustrado, obviamente. Já a DI por omissão tem um rol mais fechado. Tem um rol definido no artigo 103 da Constituição. Pode um particular propor a DI por omissão? Não. Moral da história, quase sempre chega ao Supremo o conhecimento de mandado de injunção. E o mandado de injunção pode ser individual, como no caso concreto, ou pode ser coletivo, quando ele é impetrado por uma categoria sindical. Então, repetindo, o mandado de injunção pode ser impetrado individualmente, por um servidor, ou pelo sindicato dos servidores. Ok, tudo isso aqui você já sabe. Vamos ao que interessa. Vamos à perguntinha clássica da prova agora da PGM do Rio de Janeiro. Vamos à perguntinha clássica que todo mundo está fazendo em torno desse assunto. Uma vez julgado procedente o pedido, uma vez concedida a injunção, uma vez reconhecida a mora legislativa por prazo razoável, qual é o efeito da decisão proferida pelo Supremo? 3 correntes. E aqui a gente pode acompanhar a evolução da jurisprudência do Supremo. É isso que eu quero que vocês acompanhem nessa aula específica. Primeira corrente, utilizada até 2006/2007 com sucesso, que era a corrente mais complacente com a fazenda pública, mais benéfica para a gente. Em razão do artigo 2º da CF, ou seja, da separação de poderes, caberia ao Supremo tão somente notificar a Casa Legislativa para a elaboração da norma. Repetindo, uma vez concedida a injunção, reconhecida a mora, caberia tão somente ao Supremo notificar a Casa Legislativa. Perguntas. Poderia o Supremo fazer a lei para o caso concreto? Não. Por que não? Porque isso violaria o artigo 2º, violaria a separação de poderes. Pergunta da prova da PGM. Como procurador do município, o que você faz em caso de mandado de injunção? O que eu faço até hoje, sendo procurador do Estado. Eu alego violação à separação de poderes. Antes colava, agora já não cola mais não. Essa primeira corrente era muito criticada, e por isso que eu botei no programa de vocês. Tinha uma frase clássica da época do Barbosa Moreira, quando ele era desembargador, em que ele dizia: o mandado de injunção nada mais é do que um sino sem badalo. Ele não serve para nada. Porque notificar a autoridade coatora seria uma medida inócua. O Barroso foi um dos primeiros a criticar a tal oposição, Luiz Roberto Barroso. Ele tinha um artigo clássico que você pode baixar na internet chamado SOS para o mandado de injunção.
o que foi sem nunca ter sido. SOS para o mandado de injunção. O que foi sem nunca ter sido. E aí, em meados de 2007, o Supremo dá a grande virada. Ele migra para uma segunda corrente. Ele passa a adotar a chamada teoria concretista. Quando? Meados de 2007. Outubro. Vem a nova composição do Supremo, sobretudo o ministro Eros Grau e o Gilmar Mendes, foram os primeiros ministros a levantar uma segunda corrente, a adotar a teoria concretista. Se eles defendiam isso dos livros dele, como é que ele, sendo ministro, ele pode não se filiar a essa corrente? Ele fala, o STF pode sim editar a lei para o caso concreto. E digo mais, essa decisão tem efeito erga omnes para toda a coletividade. E o leading case, o mandado de injunção 708, tratava do direito de greve do servidor público. Um sindicato de servidores estadual impetra o mandado de injunção coletiva e o ministro Gilmar Mendes fala, isso é um absurdo, até hoje não tem uma lei que disciplina o direito de greve. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma lei para o caso concreto. Mas como é que o judiciário faz a lei? Ele é eficiente, fala artigo 1º? Não. Ele se utiliza de uma interpretação analógica. Fez-se uma analogia à CLT. Se já existe uma lei que é aplicável ao trabalhador privado, vamos utilizá-la para o servidor público. Era a chamada teoria concretista geral. Vale para geral, vale para toda a coletividade. Grande problema, pessoal, grande problema. Foi-se da estaca 0 para a estaca 100. Foi-se do 8 a 80. Que isso? Peraí, o Supremo viajou. Até pouco tempo atrás, o mandado de injunção não servia para nada. Agora, ele pode fazer a lei para o caso concreto, não só para o caso concreto, teoria concretista geral. E aquela lei ainda vale para todos os servidores, então liberou geral. Agora todo mundo pode fazer greve. A polícia de um estado entra em greve, o bombeiro de outro estado entra em greve. O Supremo já liberou geral. O próprio Supremo pensou, calma aí, demos um tiro no pé. E como todo movimento na vida, você vai do 8 para 80, depois você dá uma moderada. Nós temos que restabelecer o equilíbrio. E aí chegou ao conhecimento do Supremo o caso similar a esse que está sendo julgado. Esse aqui não é um leading case não, já tinha outros casos. Da aposentadoria especial do servidor público. Por quê? Porque isso custa dinheiro. Imagina, um servidor fala, eu sou maneta, perdi o braço, quero ganhar 30% a mais. E o Supremo fala, reconheço a mora, teoria concretista geral. Todo mundo agora que é maneta vai ganhar 30%. Ei, mas eu também tenho miopia, eu sou um pouco surdo, eu sou canhoto, eu sou baixinho. Meu Deus. Liberou geral. E aí o Supremo migrou para uma terceira corrente, para a teoria concretista individual. Realmente, a gente continua podendo fazer a lei para o caso concreto, mas aquela decisão tem efeito interpartes, tão somente para aquelas partes processuais. Teoria concretista individual. E depois, você começa a achar a decisão para uma quarta corrente que foi levantada em sede de adim por omissão pelo Gilmar Mendes. Ele fala assim, olha, eu acho que a gente tem que dar mais um passo para trás. Qual é o outro passo para trás? Eu acho que a gente tem que fazer a lei para o caso concreto, mas a gente ainda tem que dar uma última chance para o legislador. Vamos fixar um prazo de 18 meses para ele fazer a lei. Senão, eu vou fazer a lei para o caso concreto. É a chamada teoria concretista intermediária, que foi adotada em um caso, que era o caso da criação de novos municípios.
Resumindo, existem 4 correntes. A primeira, que é que nós, Fazenda Pública, utilizamos até hoje. Quase nunca cola. A não ser um desembargador mais velhinho que ainda não está atualizado com a jurisprudência do Supremo. Essa segunda corrente, teoria concretiva geral, até hoje ainda tem julgado em que ela é utilizada. A terceira, teoria concretiva individual. Até hoje, a maioria dos julgados espelha essa corrente, como foi o nosso caso concreto. E a intermediária foi utilizada em um caso e não foi mais. Cristiano, nesse caso do informativo que eu separei para vocês, qual era o caso? Portador de deficiência e servidor com atividade insalubre e perigosa. Virem para a página 2. Em caso de inércia legislativa, e essa é a palavra-chave, vai ser cabível mandado de injunção. Vou sublinhar para vocês 2 expressões que eu achei interessantes nesse julgado. Primeira expressão que está aí no roteiro, diz o relator: caso não seja observada a teoria concretista, nós vamos levar a Constituição a um fenômeno chamado de erosão constitucional. Eu separei essa expressão porque às vezes eles adoram botar em prova de juiz federal, já viu? Fale sobre a erosão constitucional. Ai meu Deus, do que se trata? Nada mais é do que a inércia legislativa e uma inércia do Supremo Tribunal Federal. Erosão constitucional é uma não efetividade das normas constitucionais. De quem é essa expressão? O nome do autor está aí, Karl Loewenstein. O Karl Loewenstein tem uma obra que foi citada nesse acórdão, que é chamada de Teoria da Constituição. A grande novidade, se é que pode se falar, já que tem anos e anos, do Karl Loewenstein nessa obra, foi criar uma classificação chamada de classificação ontológica das constituições, em que ele fala o seguinte: uma constituição pode ser normativa ou semântica. Semântica é aquela constituição fruto de uma ditadura, é aquela constituição que apenas formaliza quem detém o poder político. Então, vou botar aqui no quadro. Semântica é uma constituição ditatorial, que apenas formaliza o detentor do poder político. Ao passo que uma constituição normativa é uma constituição madura, uma constituição que tem o poder de submeter o processo de poder político. É muito comum cobrar em prova a seguinte expressão, e é uma metáfora que o Karl Loewenstein usa: a Constituição normativa é a roupa que veste bem. E ele cita como exemplo no livro dele a Constituição brasileira. A roupa que veste bem. Eu posso ligar, então, isso tudo que o Karl Loewenstein falou, à chamada doutrina da efetividade das normas constitucionais. Está no roteiro de vocês. O que é a tal da doutrina da efetividade? Final da década de 80, final da ditadura, período de redemocratização do Brasil. Alguns autores, Barroso, no Paraná, Clemerson Cleve, Paulo Bonavides, criam a chamada doutrina da efetividade. Significa dizer, sempre que possível, será concedida a maior carga de eficácia possível a uma norma constitucional. Repetindo, sempre que possível, será concedida a maior carga de eficácia possível a uma norma constitucional. Constituição efetiva é uma Constituição normativa.
E aqui encerramos o voto do relator. Mas eu vou trazer uma questão para o debate. Isso aqui, como eu falei para vocês, uma aula de informativo, a gente não se limita a ficar aqui, digamos, discutindo teorias. Já citei para vocês isso tudo. Imagine o seguinte. Vamos voltar à pergunta da prova da PGM. Vamos fazer a seguinte pergunta. Doutor, como procurador do município, como é que você defenderia, nesse caso da aposentadoria especial, a fazenda pública? Ah, eu alegaria a primeira corrente, violação à separação de poderes. Caberia ao STF, então, somente notificar a Casa Legislativa. Tá bom, doutor, mas essa é uma tese que já está mais do que, né, derrubada, mais do que sufragada. Ah, eu adotaria uma teoria, eu botaria assim, eventualmente, caso Vossa Excelência entenda pela aplicação da teoria concretista, que se use a intermediária, ou seja, que me dê um prazo final pela elaboração da norma. Já aconteceu aqui no Tribunal Estadual, de eu alegar isso e conseguir. A nossa Constituição do Estado do Rio de Janeiro previa, por exemplo, um adicional noturno para servidor público. Nunca teve a lei, veio lá o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, falou 80 mil servidores. Mandado de junção, ganhou. Aí eu falei assim, não, pelo amor de Deus, tem como reverter isso? O TJ falou, não, aplica agora, dá 20% para todo mundo. Governador, temos uma notícia ruim para te dar, separa 2 bilhões de reais aí. Meu Deus, não podemos fazer nada? Sim, recorremos ao Supremo. O Supremo falou, ó, tá bom, vou fazer a teoria concretista intermediária. Vou te dar mais 1 ano para você fazer a lei. Ai, graças a Deus. Graças a Deus, não. Temos que fazer a lei por caso concreto. Edita uma lei aí dando 0,001 para a gente suprir a mora. E aí, pelo menos, a gente fica garantido que a gente não vai ter mais mora, ninguém vai poder impetrar mandado de injunção. E aí, eu vou fazer uma outra pergunta. Vamos fazer uma distinção entre o leading case do direito de greve e o da aposentadoria especial. Qual é a grande diferença que o Supremo não levou em consideração nesse caso, mas que poderia ter levado, como eu já vi em outras decisões? Resposta, e é isso que eles queriam também no gabarito da prova. O direito de greve, aquele mandado de injunção 708, é um direito chamado direito de cunho defensivo. O direito de greve, repetindo, é um chamado direito de cunho defensivo. O que é um direito defensivo? É aquele que, para sua proteção, basta uma abstenção do Estado. Então essa é uma classificação oriunda da doutrina alemã. Está aqui no quadro do tal do Robert Alexis. Classificação essa que foi reproduzida no Brasil por um juiz gaúcho chamado Ingo Sarlet, numa obra clássica chamada A Eficácia dos Direitos Fundamentais, que foi reproduzida no Rio de Janeiro, por exemplo, por Barroso e outros autores. Algumas decisões do STF espelham essa dicotomia. Direito de cunho defensivo é aquele que basta um não fazer. Assim está escrito na decisão do Supremo, non facere, não fazer. O direito de greve é um exemplo clássico de direito social defensivo. O examinador pode perguntar, doutor, me dá algum exemplo de direito social de cunho defensivo, direito de greve. Ah, isso eu já sei, me dá outro. Tá bom, só tem um outro exemplo, que é a liberdade de associação sindical. Basta eu não fazer, basta eu não me intrometer no sindicato. Então são os dois direitos sociais defensivos. Por outro lado, a aposentadoria especial, que é nesse caso do Supremo, é um direito de cunho prestacional. É o que demanda uma atuação positiva do Estado. Um fazer, um facere, uma prestação material. No caso concreto, a ministra relatora, não foi o Celso de Mello, mas a consideração foi da Carmen Lúcia, fala especialmente o seguinte: vamos adotar a teoria concretista individual. Significa dizer, cabe ao Estado dar aposentadoria especial para aquele servidor portador de deficiência. Ah, isso já abrange toda a coletividade? Não. Outros terão que impetrar mandado de junção individual. O que poderia ter sido alegado na defesa do erário?
Ah, peraí, você não pode usar a teoria concretista quando é direito prestacional, porque esse depende de alocação de recursos. Direito prestacional depende de alocação de recursos. E só quem teria legitimidade para alocar recursos seria o chefe do Poder Executivo, o prefeito, o governador ou o presidente da República. Então esse seria um argumento, repito, que não foi considerado nessa decisão, mas que já foi levantado em outras hipóteses. Alguma pergunta, pessoal? Vamos lá. Esse prazo de 18 meses dado, poderia ser visto como... Foi aleatório. Ah. O Gilmar falou, criação de novos municípios, vamos dar 1 ano e meio. Mas poderia ter sido 2 meses. Poderia ser, fica, digamos assim, ao arbítrio do Poder Judiciário. Não, eu estava pensando se não poderia ser vamos lá. Como prazo moderado. E eles usam esse termo. Uhum. Prazo razoável, prazo moderado, sim. Eles usam esse termo, esses 18 meses poderia ser... Sim, poderia ser um parâmetro inicial, sim. É isso mesmo. Cristiano, com relação a esse último argumento que você colocou, tem uma questão que no livro do Gilmar, ele coloca a questão da omissão parcial. Uhum. Aí ele fala o seguinte, olha, ele dá um exemplo, ele fala que seria um exemplo de declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Isso. Justamente para, ele fala que se você estipar do ordenamento essa norma, você estaria agravando a situação, a omissão constitucional. Então, assim, meio que acabaria, refutaria esse argumento que está fazendo? Na verdade, tem que tomar cuidado só para, digamos assim, para não confundir um pouco, que essa declaração de pronúncia de invalidação sem pronúncia é o seguinte, é o exemplo clássico do salário mínimo. Vamos lá, salário mínimo. Salário mínimo deve atender a necessidade básica de um cidadão. Então o governo fixou em R$600. Ele fala, isso é um absurdo, tinha que ser 2.000. O PCO diz que tinha que ser 2.000. Então vou entrar com uma ação para dizer que a lei é inconstitucional. Pô, beleza, mas se eu disser que essa lei é inconstitucional, eu vou ficar de 600 para 400. Vai piorar, vai ter um retrocesso. Então, o Supremo poderia dizer, R$600 é inconstitucional, essa lei é inconstitucional. Mas lei inconstitucional é nula desde o início, mas nesse caso eu vou fixar um outro valor, 800. Então esse seria o caso. Mas aí não podemos confundir, por exemplo, garantia do salário mínimo com esse caso aqui da aposentadoria especial. Não, eu levantei isso porque no caso existe uma lei federal. Uhum. Aí... Que ele usou por interpretação analógica. No outro caso não existiria. Mas vamos dizer assim, seria uma outra situação. Seria uma outra situação. A pergunta é válida. Vamos lá. Eu tenho aqui só uma dúvida, que acho que essa lei federal, ela não é a lei geral, o regime geral de previdência, no caso? Sim. Então ela já está sendo aplicada por analogia para os servidores públicos federais. Certo. Seria uma analogia da analogia, no caso. Sim. Mas eu, como servidor, digamos, estadual, eu defensor do erário estadual ou municipal, posso falar, meu filho, eu tenho autonomia federativa, meu amigo. O que vale para lá não vale para cá. Eu não quero dar nada para ninguém. Que se dane se o servidor público federal já ganha isso, entendeu? Posso fazer uma analogia da analogia? Pode, mas eu não quero dar nada. Dando um exemplo. Estou fazendo o papel de advogado do diabo, tá? Qual foi o caso que o Supremo jogou a teoria concretista intermediária dos 18 meses? Qual foi o caso? ADI por omissão da criação de novos municípios. Eu só não sei que o número de cabeça. Não. Vamos lá. Essa decisão do mandado de injunção não foi uma daquelas que ficou famosa porque haveria uma abstrativização do projeto concreto? O Supremo teria dado uma decisão que seria em tese inter partes, seria a defender não seria o leading case na matéria. Mas sim, tem a ver. Vamos lá, perguntinha dela, é importante. Eu ia falar isso, tinha até separado isso no roteiro, tá em algum outro ponto eu botei isso, salvo engano. Mas já adiantando. Isso seria uma espécie de abstrativização do controle difuso? Meu Deus, o que é isso que ele está falando do controle concreto? Em tese, só o que produz efeito erga omnes, como eu falei para vocês, é o controle concentrado. ADI, ADC, ADPF, ADIM por omissão. Em regra, MI só produz efeitos interpartes. Em regra, controle difuso só produz efeitos interpartes. O que é essa tal de abstrativização do controle difuso?
posição liderada pelo Gilmar Mendes, em que ele fala basicamente o seguinte: controle difuso não serve para nada.